Como é que é, malta? Sejam aí bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Hugo, já sabem, estou no canal H-Style. Se ainda não é subscritor, subscreve já o canal. Se já é subscritor, deixa aí aquele mega like, aquela mega força, já sabe. Bem, malta, então hoje vamos falar aqui de um temazito que muita gente me pergunta, que é estabelecer uma diferença entre os híbridos e os elétricos. E já agora, qual é que será mais propenso a ser o futuro da mobilidade? Porque muita gente fala, ok, serão os elétricos, outras pessoas falam, mas se calhar os híbridos conseguem fazer coisas que os elétricos não conseguem. Será bem assim? Vamos ver aqui dois carros que eu tenho que são um bocadinho distintos, mas que cumprem os requisitos para o vídeo, que é um carro elétrico, totalmente elétrico, e um carro híbrido, portanto, gasolina e eletricidade. E vamos então perceber aqui qual é que será, então, digamos, a melhor opção, porque se calhar a melhor opção depois depende de cada um. Depois depende daquilo que cada um faça do seu cotidiano, da sua vida. Mas, sem mais demoras, vamos lá para fora ver os carros. Vestir qualquer coisa mais quentinha que está um frio absolutamente terrível. Não esquecer, se ainda não subscreves, siga a subscrever. Pessoal, estamos então aqui à beira dos carros, que neste caso podem ver é um Porsche Cayenne SE híbrido e um Tesla Model S 100D. Claro que os carros são distintos, são dois tipos de carros diferentes, um é um sedã e outro é um SUV, mas a parte do elétrico e híbrido está lá. Portanto, vamos falar um bocadinho sobre eles. Bem, malta, relativamente à parte estética, não vamos querer comparar porque são carros completamente distintos. O Porsche, obviamente, é um carro bem mais alto, é um carro com outro intuito. Vamos então falar daquilo que importa. No caso do Porsche, nós temos aqui à frente um motor, um 3000 de cilindrada V6 de origem, que juntamente com o motor elétrico faz 416 cavalos. Um binário relativamente interessante e acelera do 0 ao 100 em qualquer coisa como 5 segundos, qualquer coisa mais, 5.4 salvo erro. Portanto, é excelente para um carro com esta dimensão. E nesse particular, claro que a parte elétrica ajuda bastante. Vamos aqui à parte traseira e aqui então notamos logo diferenças maiores, como por exemplo aqui no Porsche Cayenne temos 4 saídas de escape porque temos um motor de combustão e naturalmente no Tesla não temos absolutamente nada a não ser aqui esta parte para canalizar o ar melhor. Claro que os carros têm as baterias no fundo, no caso do Tesla, o que faz uma espécie de um fundo plano, aerodinamicamente é muito bom até para a parte de ter mais autonomia, porque o aerodinâmica não é só para velocidade, também tem muito a ver com a poupança, neste caso de energia, e o funcionar melhor. Vamos aqui às partes que eles têm mais em comum, porque obviamente sabemos que um tem motorização a gasolina e o outro é só um carro totalmente elétrico. O que é que eles têm em comum? Então temos aqui, obviamente, uma porta para carregar e é na mesma Type 2 para os dois. Aqui pomos a carregar, então neste caso o Porsche, temos um cabozito e pomos a carregar. Lembrar, claro, que o Porsche tem uma autonomia elétrica anunciada de 30 km, ok? E no caso do Tesla, vamos abrir aqui a parte do carregamento, que é Type 2 exatamente igual. Carregar na chavezita e aqui atrás ele vai abrir. E aqui está o carregador. No caso do Tesla temos uma autonomia elétrica de 600 km, portanto, bem, 600 km é muita xixa, não é? Para andarmos totalmente elétricos já dá para ir muito cedo. No entanto, naturalmente estamos a falar de um Tesla S100D, que é dos que tem mais autonomia. Nem todos fazem isto, normal de um Tesla será 400, 300 e qualquer coisa quilómetros para fazer. De resto, pá, os carros são os dois muito a porreiro, têm os dois muita potência. No caso deste tem 525 e no caso deste, como eu tinha dito, tem 420, mas com um motor de combustão e elétrico para ajudar. Agora vamos dar uma volta em cada um e vamos falar das virtudes que um tem em função do outro. E qual é que será o que se encaixa melhor para ti? Porque eu posso já expressar a minha opinião. Elétricos e híbridos, para mim, vai ser o futuro. Não vai ser hidrogénio, não vai ser diesel, garantidamente. Gasolina só poderá ser para determinados carros, mas no geral, se calhar, híbrido e elétrico, totalmente elétrico, vai ser o futuro. Eu vou já explicar porquê. Mas, entretanto, vamos para dentro dos carros e vamos falar. Vamos começar com o Tesla. Bem, falar do Tesla. Primeiro é falar de um carro que, a nível interior, é distinto de todos os outros. Porquê? Porque temos uns ecrãs gigantescos, como podem ver. Aqui este do meio tem cerca de 17 polegadas e que temos Spotify Premium, Google Maps, entre outras coisas mais. Está para fazer aqui uma panóplia de situações que são extremamente agradáveis de utilizar.
Outro quadrante aqui, digital à nossa frente, portanto vamos ver com o Porsche, não tem muita comparação. De resto é tudo bastante simples, os materiais são bons, há muita gente que acha que o Tesla que é um carro não muito bem acabado, mas estão enganados, os Teslas são carros muitíssimo bem acabados, pode não ter a qualidade de um Porsche, e já falámos sobre isso, mas o intuito aqui não é esse, o intuito aqui então é mesmo a condução e perceber qual é o carro que mais se adequa a ti, elétrico ou híbrido. Vamos lá então. Bem malta, vou tirar o casaco porque os carros elétricos têm uma coisa muito porreira. Qual é que é a coisa porreira que os carros elétricos têm? Imaginem, vocês, como têm a bateria sempre ligada, a bateria do carro, que é uma bateria gigantesca, vocês podem até dormir cá dentro, fazer campismo cá dentro, porque efetivamente pode sempre o ar-condicionado ou, neste caso a sofagem, ficar ligada 24 horas seguidas sem problema nenhum, porque vocês têm autonomia para isso. Então imaginem que vocês querem ficar parados em algum sítio, ok? E ficar lá algum tempo a descansar, no verão, no inverno, seja o que for, vocês podem utilizar o ar-condicionado sem qualquer tipo de problema. E isso para mim, malta, é um fator que eu acho espetacular. Por exemplo, eu pego no meu telemóvel, o que é que eu faço? Vou à aplicação da Tesla, eu vou-vos mostrar num instante, vou à aplicação da Tesla e eu, através da aplicação, consigo controlar muitas coisas no carro. Porquê? Porque a partir do momento que nós temos uma bateria, que não só a bateria convencional que temos nos carros normais, não é? Temos uma bateria gigantesca, permite-nos controlar completamente tudo. Aqui podem ver, eu estou aqui a controlar a temperatura interior, onde eu posso controlar através daqui, mesmo fora do carro. Então, mesmo eu fora do carro, consigo controlar uma série de variáveis aqui dentro do carro e isso, malta, é muito fixe. É uma coisa que só os carros elétricos proporcionam, ou alguns híbridos, mas penso que nem todos, pronto, a bateria dos híbridos claramente é mais pequena, o que condiciona nessa particularidade, mas que na minha opinião faz muita diferença. Portanto, vamos arrancar agora com o Tesla. Uma coisa que se nota naturalmente é o silêncio. Diferente de qualquer outro carro, os elétricos têm um silêncio que é ensurdecedor, não se ouve absolutamente nada. A volta que eu vou dar não vai ser naturalmente muito grande, não justifica, não vale a pena andarmos aqui a fazer grandes maratonas, mas aquilo que eu quero dizer efetivamente é que é um carro que se conduz muito bem, ok, a posição de condução é muito top, mas aqui já estamos aí para um bocado para a variável do carro e não é isso que importa. Falar da parte do carro elétrico então. Portanto, a condução de um carro elétrico tem outra variável muito interessante, que é nós tiramos o pé e automaticamente o carro trava. Portanto, não existe desgaste daquilo que é, por exemplo, pastilhas de travão, discos de travão, até mesmo pneus, desgasta menos, porque o próprio motor em si trava o carro. Portanto, existe essa variável de o carro travar por si só através do motor da regeneração. No caso do Cayenne, vamos ver que é um bocadinho diferente. A nível de acelerações, malta, estamos aqui a falar de um carro, digamos, não é um performance, mas é um carro rapidozito, bastante interessante, mas que já faz qualquer coisa como 4 segundos do 0 ao 100 e limitado aos 250. Portanto, o Porsche na vida real não teria qualquer tipo de hipótese contra este carro, porque apesar de ser um carro com muita potência, o motor de combustão tem um binário distribuído de uma forma diferente. E apesar do híbrido também ter essa parte do motor elétrico, nunca é a mesma coisa que é o motor totalmente elétrico. Levamos uma pedrada tipo isto, reparem. Tipo, chegamos aos 100 em qualquer sítio, é uma coisa só verdadeiramente aterradora. E isto é uma coisa típica dos carros elétricos, não todos, mas os elétricos, a partir do momento que tenham uma determinada potência, de facto, ficam uns carros extremamente rápidos e muito até divertidos de conduzir. Eu sei que a maior parte das pessoas tem aquela, pá, por causa de existir a ausência de barulho, faz com que as pessoas achem que, opá, devia ter mais barulho, falta aquela sensação, mas se vocês pensarem, 98% de nós andamos com os carros e queremos a silêncio. Existe aquela parte que nós queremos, claro, um bocadinho mais de interação com a máquina a nível desportivo, e se calhar os próximos híbridos desportivos, tipo o i8, poderão ter um bocadinho mais de motor de combustão para tentar, com até uma nota de escape, para tentar compensar essa falta de barulho, porque fora do resto eu não vejo nenhum problema aqui. Agora, falando de uma parte muito importante, imaginem que vocês trabalham a 200 km de casa, ok? E vocês todos os dias têm que fazer uma viagem de 200 km. Vocês com este carro têm uma autonomia de cerca de 600, vocês fazem 3 dias só com uma carga. E podem ir completamente tranquilos porque vão gastar energia. E aqui é que está, só energia, claro, e aqui é que está a diferença. Porquê? Porque eu, por exemplo, carrego este carro a totalidade, que são 100 kW, estamos a falar de um carro
tinha dito, com 600 km de autonomia, com cerca de 9 euros, 9 a 10 euros, imaginemos, e faço 600 km com 9 a 10 euros. Se vocês comprarem um carro híbrido, neste momento andará a fazer mais quilómetros, andará na ordem, sei lá, dos 80 km, alguma coisa assim do género, pelo menos que eu conheça, vocês nunca vão ter um carro para fazer grandes viagens totalmente elétrico. Além de que, normalmente, os modos híbridos só funcionam até determinadas velocidades, enquanto aqui vai até aos 250, seja o que for. Mesmo a capacidade de regeneração do motor híbrido é completamente diferente, embora, é o que eu digo, depende depois muito de cada um. Se vocês fazem trabalharem longe, faz todo sentido ter um carro elétrico para as vossas viagens. Não obstante, imaginemos que vocês querem viajar tão longe como, por exemplo, Guimarães-Algarve. Vocês sabem que pelo caminho vão ter que parar. Com a Tesla, vocês têm um supercharger, o que se torna relativamente rápido. Com outras marcas, nem por isso, e já não se torna assim tão rápido. Então, há que pensar que se calhar o híbrido pode ser a melhor solução para esse tipo de viagens longas. Mas agora, para daily use, para usar todos os dias viagens até, imaginemos, 100 km por dia, 150, acho que o elétrico é o que mais justifica, ok? É a minha opinião. E malta, têm depois a parte da economia, que é de facto, não tem nada a ver com nada, não pagam o IUC, enquanto no híbrido pagam o IUC, gastam combustível, gastam uma série de coisas que normalmente não gastam nos carros elétricos, e isso para mim faz toda a diferença, porque tudo isso é economia, tudo isso até acaba por ser ecologia, e nesse sentido para mim os carros elétricos fazem todo sentido. E também aquela parte que eu falei, que é o comodismo, de nós poder utilizar o carro sempre com ar condicionado, sempre com música, porque o rádio não se vai desligar, porque não importa, a bateria dura imenso tempo, então estamos completamente à vontade. Há até quem faça camping em Teslas, porque temos aqui inclusive essa função. Vamos agora passar para o carro híbrido e vamos ver então quais são os pontos fortes de ter um carro híbrido. Até já! Aqui o interior do Porsche é um interior muito mais convencional, onde temos inclusive contadores digitais. Atenção, o Porsche é de 2015 e o Tesla 2017, mas em 2015 o Tesla basicamente era igual àquilo que vocês viram. Portanto, um interior mais convencional. Não obstante, claro, eu estou a falar do Tesla, mas há outros carros elétricos que não têm o interior do Tesla naturalmente. Mas temos então aqui um interior mais convencional, e se nós ligar o rádio passado um bocado, ele vai mostrar, vai nos dizer que vai se desligar para não gastar então a bateria. Mas falamos já disso então quando formos aqui dar a voltazinha. Malta, então aqui no Porsche, já sabemos que é um carro híbrido, um bocado diferente. Agora vamos lá aqui arrancar com o carro. Neste caso eu já pus o carro a trabalhar e vamos reparar que o motor ligou, naturalmente, o motor de combustão. Mas se eu quiser, tenho a opção de carregar aqui no botão E-Power. E o que é que isto faz? Faz com que o carro ande somente elétrico. Portanto, neste momento não estamos a gastar qualquer combustível, estamos a andar exatamente igual ao Tesla. O que acontece é que se nós carregar um bocadinho mais a fundo no acelerador, o carro automaticamente vai pôr o motor de combustão a funcionar, que é o caso neste momento. Ele está a funcionar porque possivelmente não está quente o suficiente, e isto é uma das coisas que eu queria falar. Tanto os carros elétricos como os carros híbridos, as baterias no inverno, como está bastante frio hoje, e podem ver que eu nunca ando de gorro, mas hoje teve mesmo que ser, faz com que as baterias consumam mais energia, porque elas utilizam muito daquilo que é a sua capacidade para aquecer as próprias baterias para o seu melhor funcionamento. Então, com o frio, podem fazer menos, por exemplo, no outro carro, em vez de fazerem 600, vão fazer 570 ou 560, alguma coisa assim do género, porque é assim que funciona. Bem, no entanto, neste carro, vou meter aqui no modo Drive, temos aqui patilhas no volante, já funciona como um carro convencional, mas temos essa opção então de andar completamente elétrico. Temos outra opção, que é o seguinte: imaginemos, nós metemos aqui no modo E-Charge. O que é que o modo E-Charge faz? Só o motor de gasolina vai estar a trabalhar e vai levar o carro só, nunca o motor elétrico vai atuar, portanto não há aquela gestão que de vez em quando funciona o motor a gasolina e de vez em quando funciona a parte elétrica. Ele vai estar sempre o motor de gasolina a funcionar e a carregar as baterias. Portanto, imaginem que vocês fazem uma viagem de 30 km, que é mais ou menos a autonomia elétrica deste carro, fazem totalmente de combustão. Ao chegarem ao sítio, possivelmente vão ter 30 km para fazerem só totalmente elétricos. Portanto, imaginemos que vocês fazem Guimarães-Porto, chegam ao Porto com a bateria totalmente carregada para poderem andar pelo Porto sem gastar absolutamente nada. Não obstante, para mim, a melhor forma dos híbridos funcionarem é bateria carregada, mas nunca só elétrico. Claro que, foi como vos disse, por exemplo, isto faz 30 km, se vocês trabalharem a 10 km de casa, em princípio dá para vocês irem e virem só com a parte elétrica. A diferença aqui qual é que é? É que se eventualmente vocês precisarem de ter um carro híbrido,
e forem terem que ir mais longe, ou seja o que for, vocês carregam a bateria, mas deixam que ele faça a gestão. Por exemplo, ele vai utilizar um motor a gasolina em alturas que vai gastar pouquíssimo e no para-arranque ou coisas do género vai utilizar um motor totalmente elétrico e vocês vão conseguir consumos soberbos, como conseguem, por exemplo, fazer aqui 5, 6 litros ao 100, desde que tenham bateria para isso, ok? Não obstante, existe um consumo, coisa que no carro totalmente elétrico não existe. Como eu tinha dito, se vocês trabalharem perto de casa, a parte do motor elétrico é completamente suficiente. Se trabalharem a mais uns quilómetros, claramente o elétrico é a parte de utilizar. Vamos agora meter no modo Sport e vamos aqui carregar um bocadinho o acelerador, porque de facto é um carro bastante rápido, apesar de ser, pronto, gasolina e elétrico. Eu sei que aquele carro queria-me ultrapassar, mas temos pena. É bastante rápido, mas não tem aquele coice que nós temos no carro elétrico, onde literalmente as nossas tripas encostam às nossas costas. Portanto, não tem esse torque instantâneo, apesar de ser um carro, comparando com os de combustão convencional, bastante rápido e é um carro que se mexe bastante bem. Portanto, na minha opinião, funciona muito bem para dar aquele boost de potência, mas não é suficiente para compará-lo a um carro elétrico a nível de aceleração, porque um carro elétrico, pelo menos os Teslas e o Taycan, ou um e-tron, ou um Jaguar I-Pace, ou esses carros, já com alguma potência elétrica, de facto, são basicamente imbatíveis naquilo que é uma aceleração instantânea, porque são de facto carros brutais. Neste momento vamos tirar o modo Sport e o carro automaticamente vai passar então para o modo elétrico, já está a recarregar a bateria, já está aqui a fazer uma gestão à maneira dele. Portanto, tirar aqui as conclusões, e atenção malta, isto são as minhas conclusões, aquilo que eu penso, não tem que ser aquilo que toda a gente pensa, ok? Na minha ótica, e é muito simples de raciocinar e pensar isto, se vocês fazem 200 km por dia ou até 300 km por dia um carro elétrico, faz todo o sentido. Se eventualmente trabalharem mais perto, poderá mesmo assim fazer sentido. Porque para mim há uma coisa que é interessante, é que eu chego a casa, ponho o meu telemóvel a carregar e ponho o meu carro a carregar também. Portanto, vocês, seja a autonomia que vocês tenham num carro elétrico, vocês poupam muito dinheiro. Porque ainda por cima o preço dos combustíveis está algo verdadeiramente atroz, está uma coisa brutal. Então, na minha opinião, o carro elétrico fará quase sempre sentido. No entanto, para aquelas pessoas que sofrem um bocadinho, imaginemos, da ansiedade com a questão da autonomia dos elétricos, porque pode não ser suficiente e querem fazer uma viagem longa, e eu admito que se não for num Tesla pode ser complicado, porque os PCRs ainda não há muitos em Portugal, embora já é dos países que mais têm, e nós conseguimos ir na mesma fazer Guimarães, Algarve sem problema nenhum, mas existe ali algumas vicissitudes, existe aquele problema, temos que parar e sabemos tudo mais. Então em um híbrido pode ser uma boa solução, porque vocês vão ter a parte elétrica, vão ter a parte de combustão, e para quem gosta de barulho também ajuda naturalmente, e claro, acaba por ser um carro que, se vocês quiserem poupar e trabalharem perto, como eu tinha dito, pode de facto fazer o truque. Agora a escolha é vossa, vocês digam nos comentários o que é que vocês acham, qual é que vai ser o futuro, qual destes carros é que vocês escolheram para vocês. Claro que o Tesla é um carro mais caro, mas na minha ótica é justificável porque dá uma economia brutal e eu adoro a tecnologia da Tesla, não desdenhando claramente o interior do Porsche, é outra qualidade, é outro acabamento. Isto é, não é que a Tesla seja inferior a nível de tecnologia, que não é superior, mas a nível de qualidade de construção, claramente aqui a Porsche ganha. Mas isto é uma particularidade entre estes dois carros. Agora, para mim pessoalmente, Hugo, o que é que tu escolhias, o que é que tu optavas? Elétrico ou híbrido? Vou ser sincero, hoje em dia, sendo a opção comprar um Tesla, que eu sei que não é para toda a gente, um Tesla. Para quem trabalhar a 200 km de casa, há muitos carros elétricos que conseguem fazer esses 200 km fácil e bem mais baratos que Tesla e também com a mesma tecnologia que eu mencionei até agora. Portanto, na minha opinião, modesta vale o que vale, é a minha opinião. Eu comprava sempre o carro elétrico porque a poupança é algo que a mim me preocupa, como devia procurar a toda a gente, assim como a ecologia em si, e acabamos por ter o melhor de muitos mundos. A única coisa que falha é o som, como muita gente diz, e eu, como amante de carros, admito que faz-me diferença a nível da sensação, mas realisticamente também gosto que vocês compreendam que nós passamos só 2% do tempo basicamente em acelerações ou em diversão, e nesse particular, nos carros elétricos, nós podemos perder no som neste caso, mas podemos ganhar claramente naquilo que é a aceleração, porque é uma coisa instantânea e é top. Malta, espero que tenham gostado do vídeo, sinceramente. Digam nos comentários se gostaram do vídeo, o que é que vocês acham de elétricos híbridos, digam a vossa opinião. Um grande abraço, já sabem malta, continuamos juntos, até ao próximo vídeo e fui.